A última ceia. A gente conhece bem essa cena, né? Mas e se eu te disser que a conversa mais importante daquela noite não foi dita com palavras, e sim com gestos, com costumes que hoje a gente mal consegue entender? Pois é, vamos mergulhar nessa história para decifrar esses códigos. Todo mundo já viu essa imagem. Jesus no centro, os discípulos ao redor. É um momento super solene que a arte imortalizou por séculos. Sem dúvida, um ponto de virada na nossa história. Só que a grande questão aqui é a seguinte: os significados mais profundos daquela noite não estavam só no que foi falado. Eles estavam escondidos nos gestos, nos rituais, numa linguagem silenciosa dos costumes daquela época. Para a gente entender a ceia, a gente precisa voltar um pouquinho, antes mesmo da comida ser servida. Porque a maneira como um convidado era recebido já dizia muita, mas muita coisa. Olha só, receber alguém em casa não era uma coisa casual como hoje. Envolvia uma série de ações muito específicas, cheias de significado, que começavam assim que a pessoa pisava na sua casa. Pensa bem, estradas de terra, todo mundo de sandália, chegar na casa de alguém com os pés sujos era normal. Por isso, lavar os pés de um visitante era o primeiro ato de cuidado. Mas aqui está o pulo do gato. Essa era uma tarefa de um servo, a pessoa mais humilde da casa. E isso muda completamente a nossa visão do que Jesus faz lá no Evangelho de João. Imagina a cena: o anfitrião, ou um servo, trazia uma bacia e uma jarra. A água era derramada nos pés num ato de serviço muito pessoal. Quando Jesus pega essa toalha e essa bacia, ele está virando a ordem social de cabeça para baixo. Foi algo chocante para todo mundo que estava ali. Beleza, todo mundo chegou, os pés foram lavados, agora vamos para a sala de jantar, porque a forma como o lugar era arrumado já era, por si só, uma forma de comunicação bem poderosa. Esquece aquela imagem de cadeiras enfileiradas ao redor de uma mesa de madeira. A realidade era bem diferente e, sinceramente, muito mais interessante para entender o que aconteceu. O nome desse arranjo era triclínio. Era o padrão para um banquete mais formal naquela época. Eram 3 sofás grandes, formando uma letra U, sabe? Com o meio aberto para que os servos pudessem colocar comida na mesa, que era baixinha. E essa ilustração aqui mostra direitinho como era. Cada um ficava deitado de lado, apoiado no braço esquerdo, com os pés para trás. A cabeça de uma pessoa ficava bem perto do peito de quem estava ao lado. Esse detalhe, gente, é fundamental para a gente entender a dinâmica daquela noite. A disposição dos lugares não era aleatória, de jeito nenhum. O anfitrião ficava no centro do sofá principal, e os lugares de maior honra eram justamente do lado dele. Essa proximidade física toda permitia conversas mais particulares, quase em segredo. Agora, aquela cena de João se apoiando no peito de Jesus para fazer uma pergunta faz todo sentido, não faz? Era a única forma de ter uma conversa privada ali no meio de todo mundo. Agora que está todo mundo acomodado, vamos para o ato de comer em si. Porque a maneira como a comida era compartilhada também era um ato cheio de simbolismo. A ideia de cada um ter o seu próprio prato é bem moderna. Naquela refeição, o foco era no coletivo, no que era de todo mundo. Era uma experiência comunitária por natureza. Tinha uma tigela grande no centro da mesa e todo mundo pegava a comida de lá. E como faziam isso? Com as mãos, usando pedaços de pão ázimo, aquele pão sem fermento, como se fosse uma colher, para pegar os molhos e os ensopados. Guarda bem essa informação, porque ela é a chave para o que vem a seguir. Quando Jesus diz isso, como está registrado lá no Evangelho de Marcos, tenta imaginar a cena. Todos os 12 estavam literalmente colocando a mão no mesmo prato que ele. Então, o que ele estava querendo dizer com isso? E isso nos leva ao clímax da nossa análise, o momento em que o verdadeiro significado de um gesto muito específico revela toda a profundidade do drama daquela noite. A declaração de Jesus não apontou para uma pessoa específica, porque afinal todo mundo estava fazendo a mesma coisa. O que ela fez foi destacar a tragédia da situação. A traição não viria de um inimigo de fora, mas de um amigo, alguém que estava dividindo o pão com ele naquele exato momento. Então Jesus dá uma segunda pista, e essa sim, bem mais específica. Ele diz que o traidor é aquele a quem ele daria o pão molhado. No costume da época, esse gesto era conhecido como dar o bocado. O anfitrião pegava o melhor pedaço de pão, mergulhava no molho e oferecia a um convidado de honra. E essa citação aqui no slide, ela mata a charada. O gesto de oferecer o bocado ia muito além da comida. Era um código social, uma declaração silenciosa. O anfitrião estava dizendo sem palavras: eu te honro, eu te considero um amigo especial. Era como um pacto de confiança.
tudo num único gesto. E é aqui que o drama chega ao seu ponto máximo. Jesus, sabendo exatamente o que Judas ia fazer, não o expõe com raiva. Pelo contrário, ele oferece a Judas o maior sinal de honra e amizade que existia naquela cultura. É um último apelo, um gesto de graça no momento da mais profunda traição. É de arrepiar. Então, quando a gente entende esses costumes, a história da Última Ceia ganha novas camadas de significado que antes estavam ali, bem na nossa frente, mas a gente não via. O que parecia ser só um detalhe era, na verdade, uma mensagem poderosa. O lava-pés era uma aula sobre serviço. O triclínio explicava a intimidade e a hierarquia. E o bocado não era só comida, era a oferta de um pacto, que se torna ainda mais trágico por quem o recebeu. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Assim como a gente decodificou os gestos daquela ceia, o que será que os historiadores do futuro vão pensar dos nossos costumes? Quais dos nossos gestos mais comuns, como um aperto de mão, um abraço ou um simples joinha, vão parecer para eles cheios de um significado oculto e profundo? Fica aí a reflexão.